Diploma de cidadã emérita é entregue durante festa do Zongo Dito Ribeiro em Campinas. Inaugurado neste sábado o Teatro de Arena Tereza Aguiar, que faz parte do Centro de Convivência Cultural de Campinas. Chefes Campinas 2025 celebra a sua 12ª edição, juntamente com os 251 anos da cidade de Campinas, exatamente aqui, ó, no coração de Campinas, a Praça Carlos Gomes. Vocês vão ver como migrantes vindos de outros estados ajudam a colaborar com a economia e a cultura de Campinas. Tô na ponta do lápis, vamos te explicar melhor sobre o Pix automático, o que é e quando vale a pena usar essa nova modalidade de pagamento. Olá, semana começando, segunda-feira, 14 de julho de 2025, aniversário de Campinas, 251 anos, Jornal Câmara Notícia especial com muitas reportagens homenageando a nossa cidade. E lembrando, hein, você pode participar, enviar a sua mensagem, o que você mais gosta da cidade de Campinas, manda o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, pelo número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número que já aparece aqui embaixo da sua tela, 978293776. Está com o seu celular aí perto? Já pegue o celular, já faça o teste. Abre a câmera do seu celular e aponte para o QR Code. Já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas, você aperta e pode enviar esta mensagem. A gente conversa ao vivo nesta segunda-feira. Campinas ganhou um grande presente, a reabertura tão aguardada do Centro de Convivência Cultural Carlos Gomes. Depois da inauguração da área interna na semana passada, no último sábado foi a vez do Teatro de Arena Tereza Aguiar, que fica na parte externa do complexo. O espetáculo Viva la Vida, apresentado pela Orquestra Sinfônica de Campinas, relembrou clássicos nacionais e internacionais, como a ópera O Guarani, Beatriz, Evita, Wicked, Cats e Frozen. Os portões foram abertos às 3 horas da tarde e o público rapidamente ocupou o espaço. São 251 anos de existência de Campinas e 14 aguardando pela reforma do complexo do Centro de Convivência Cultural Carlos Gomes. Ao todo, foram 60 milhões de reais empenhados nas obras de todo o complexo. Esse complexo cultural, que a gente chama de Centro de Convivência, ele completa o ano que vem 50 anos. E precisava dessa restauração, dessa reforma. E esse show de inauguração aqui no Teatro de Arena, com a nossa Orquestra Sinfônica, está sendo fantástico, emocionante. Olha, esse aniversário tem sido muito especial para a gente, porque devolver esse coração cultural de Campinas, né? Primeiro, a gente fez a abertura, a entrega dessa obra. É lógico que a gente tem vários passos até ela estar plenamente em funcionamento, mas a gente achou que era muito importante já o concerto de aniversário ser no Teatro de Arena, vendo, né, esse público pela primeira vez depois de 14 anos. Então é muito emocionante e eu acho que todo mundo aqui vai gostar do que a gente preparou, né, uma sinfônica para as pessoas. Os vereadores Carmo Luiz, Dr. Ianco e Vini Oliveira prestigiaram o evento, assim como o presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini. Olha, a Câmara acompanhou todo o processo de reforma. Nós constituímos uma comissão de estudo para acompanhar desde o processo de análise das fundações, das estruturas e a finalização. Hoje, a gente está fazendo uma homenagem a Tereza Aguiar, que recebe o nome desse espaço
ela que contribuiu muito para a arte e para o teatro na nossa cidade, foi o movimento artístico, cultural, os artistas sugerimos e eu, Gustavo Peta, apresentamos o projeto denominando esse espaço, o Teatro da Arena, uma homenagem singela para Tereza Aguiar. Mas é muito bom ver a população de novo lotando esse espaço para assistir essa que é a melhor orquestra do Brasil. A Tereza, nos anos 70, inaugurou o Teatro de Arena de Campinas com o espetáculo Hipólito, uma tragédia grega, trouxe 10 caminhões de areia do mar, iluminou tudo isso com tochas vivas. E a Tereza, quem conheceu sabe, pouquinho mais de 1,5 metro, né? Mas uma pessoa de uma competência, de uma bravura, de uma dignidade e de um coração imenso. Tereza fez muito e continua fazendo com o seu legado, porque ela formou muitas pessoas. Então, eu estou numa alegria só, estou muito feliz, estou muito emocionada e muito agradecida de estar poder presenciando esse momento. O maestro Carlos Prazeres comemora a nova Casa da Orquestra, que agora tem um lugar oficial para chamar de seu. Isso é tão importante para a gente, sabe? Uma orquestra como a Sinfônica de Campinas, que é uma das orquestras mais importantes e tradicionais do Brasil, merecia uma casa revigorada, uma casa que tivesse sua acústica pensada para a música sinfônica. Porque a música popular ela se adapta a qualquer acústica, mas a música sinfônica não. A música sinfônica às vezes pode ser plugada para um concerto grande, mas na maioria das vezes a música sinfônica ela é acústica, então ela precisa realmente ter as condições apropriadas. E o Centro de Convivência está com uma acústica incrível, a gente está muito feliz, já fomos lá testar. E aí agora essa arena, que eu não fiz parte desse tempo que o Benito Juarez estava aqui fazendo concertos históricos e me sinto muito honrado em poder continuar esse legado do Benito Juarez à frente dessa orquestra tão especial e tão maravilhosa que é a Sinfônica de Campinas. O repertório de Viva la Vida foi escolhido especialmente para a reabertura e para marcar o aniversário da cidade com a participação de cantores convidados. É uma linguagem universal, a gente quis justamente mostrar Campinas para o mundo, sabe? Então, assim, a gente está aqui fazendo Beatriz, do Edu Lobo Chico Buarque, do musical O Grande Circo Místico, um dos mais lindos. Tem um monte de gente jovem aí hoje que vai chegar no Spotify e vai colocar Beatriz no Grande Circo Místico, vai ter acesso a todo aquele disco que é um dos mais lindos da música brasileira. E aí a gente faz Rei Leão, faz Frozen, faz Fantasma da Ópera, que todos conhecem, porque a música de musicais e a música de cinema, ela une a todos. E essa é a primeira apresentação com o teatro, já com o nome de Tereza Aguiar, que foi uma proposta da Câmara, aprovada por unanimidade, aclamada pelo público, e a gente vê aqui o resultado. Os portões foram abertos às 3 da tarde e o público foi chegando e se acomodando. Teve criança, casais, amigos e até cachorro. Uma noite que vai ficar na memória dos 7.000 munícipes que preencheram dentro e fora da arena. A gente passava aqui no CCC, né, no Centro de Convivência, que é um ícone em Campinas, e dava dó. Era um prédio, né, era um local cultural tão bonito, tão gostoso, tão importante para a pujança que é Campinas, né? Então dava dó. Então, lógico, estamos ansiosos e foi assim uma satisfação enorme para o povo campineiro, porque sou campineiro da Gema, criado, nascido e provavelmente morrido. Campinas, a despeito dos prefeitos, de má administração não, ela anda sozinha. Uma cidade que tem 12 universidades, né? Uma pujança, uma cidade maravilhosa, que ainda a gente se encontra com aquele ranço caipira. É uma cidade melhor, eu acho que é uma das melhores cidades para se viver. Nossa, expectativa muito alta e chegando aqui acho que até superou um pouco a expectativa, porque a emoção, né? Eu sou de Campinas e vi o teatro aberto, vi o teatro fechando e estava muito triste, né? Porque é um lugar a menos de cultura para Campinas, né? Então eu fiquei muito feliz com a abertura, eu dancei aqui já, fiz balé, então é um lugar que me traz uma emoção muito forte, assim. Estou bem feliz com a abertura, estou achando lindo. Eu não sou campineiro, mas vi esse teatro funcionando também, vi fechado
E é emocionante vê-lo aberto de novo. E acho que Campinas tem essa tendência cultural e acho que o Centro de Convivência resgata essa cultura na comunidade de forma emocionante. 251 anos, ela merecia esse presente? Merecia, chegou tarde, parabéns à gestão atual que teve coragem e determinação para fazer isso acontecer, que estava numa expectativa muito grande da comunidade e Campinas merece muito. Eu vim com a família, na minha adolescência eu passei bastante tempo frequentando o Centro de Convivência e agora finalmente aberto, muito bonito, evento muito bonito, muito legal, tudo muito bacana. A família está gostando bastante. E a mensagem do Gabriel para Campinas, acho que é o desejo de todos os campineiros. Para continuar prosperando e sendo uma das maiores cidades desse país, como ela sempre foi e sempre vai ser, uma cidade linda, que precisa de algumas, claro, como todas as outras, umas melhorias, mas que vai seguir sempre sendo a linda Campinas que é. Linda a festa realmente. E o fim de semana foi de mais comemorações. Ontem a Praça Carlos Gomes recebeu o evento gastronômico Chefes Campinas. No clima das comemorações pelos 251 anos de Campinas, a cidade recebe mais uma edição do Chefes Campinas, um festival gastronômico que celebra cultura, sabores e sustentabilidade no coração da metrópole. Desde o início ele se tornou um evento em que a gente queria ocupar o espaço público com essa união de pessoas em prol da gastronomia local, que é um fator que a gente sempre tem que destacar e prestigiar, mas sempre atrelando com a cultura, ou seja, sempre com atrações. E ocupar de forma qualificada, as pessoas se sentirem parte dessa cidade. E eu acho que a gente foi construindo isso, essa confiança das pessoas. Eu sempre falo que o que mais me encanta é sentir que as pessoas sentem que a praça é delas, elas sentam no chão, elas põem toalha, tem idosos, crianças, cachorro, família, juventude. Então eu acho que é isso, né? Essa cidade que é acolhedora, que é cultural, que é pujante, mas que também tem um espaço como esse para nós. Com entrada gratuita, o evento reúne 21 restaurantes, 10 cervejarias artesanais e uma programação cultural diversa. Tudo isso com valores acessíveis, valorizando a produção local e promovendo a convivência no espaço público. Sim, junta tudo o de bom que a gente precisa em um evento só. Um espaço que a gente consegue ficar com as crianças sem se preocupar. É um ambiente acolhedor, familiar e tem uma comida ótima, bebida ótima, então faz super sentido a gente vir. Eu já vim outras vezes, né? E como eu moro perto, assim que eu vejo que tem, eu me programo para vir. Eu gosto bastante. E aí traz toda a família para celebrar o domingo. Exatamente. Faz parte, né? É um momento tranquilo, tomar uma cervejinha, né? Ver as pessoas, deixar a criança brincar um pouquinho, é bem gostoso. Além de fomentar a gastronomia e a cultura, o Chefes Campinas também promove turismo e economia local. E neste evento nós estamos unindo os nossos produtos, a charcutaria com os queijos de ovelha e preparando um rigatone aqui na praça. Agora tem uma coisa, né? O macarrão, pelo que eu soube, ele está unindo vários produtores. E não tem como a gente passar um domingo sem um macarrão, no caso o rigatone, né? O rigatone que está sendo preparado pelos nossos chefes aqui, né? O Aldo e o Pimenta. Ele leva nosso guanciale, né? Produzido pela Amaros. Aí nós preparamos um molhinho também bem especial para vocês, uma massa de rigatone e o nosso queijo pecorino, que é de ovelha. O Chefes Campinas movimenta a economia, celebra a cultura e convida a população a ocupar as praças com alegria, sabor e consciência. Uma cidade que comemora seu aniversário de braços abertos para o mundo. A cultura da cidade de Campinas está muito atrelada também ao turismo, né? Então eventos como esse, trazendo chefes renomados, né? Atrai também o turismo de negócio, então aqui também está tendo uma troca de experiência, além do que é uma ação que traz a comunidade para as praças, para ocupar as praças que também
está ligada à recuperação, né, do centro, e é legal ver as famílias retomando as praças do centro da cidade, do município de Campinas e girando o comércio em torno aqui. Também temos aqui o polo cervejeiro, ou seja, são cervejas artesanais que são fabricadas no município de Campinas, que está ligado ao desenvolvimento econômico local também. Na praça, ou seja, os chefes Campinas prestigiando a culinária campineira, né? Os mestres cervejeiros também, e um ambiente familiar, um ambiente agradável para comemorar os 251 anos de Campinas, a nossa amada Campinas, né? Que a gente gosta tanto, e nada mais prazeroso e mais edificante do que ter esse povo reunido nesse ambiente maravilhoso. Então, realmente, parabéns Campinas, parabéns ao prefeito de Campinas, Dário Saad, ao vice-prefeito Vanderlei de Almeida e a nossa amada Alexandra Caprioli, a nossa secretária de Cultura, que fez essa festa maravilhosa e que vai dar sequência a ela por muitos e muitos anos, se Deus assim quiser. Que assim seja, porque toda festa boa tem comida, tem diversão, tem música e, claro, eu também aproveitei. Olha, e diz a lenda que no domingo não pode faltar o macarrão. Então, hoje nós vamos de rigatoni ao matriciana. Vamos ver se tá bom? Porque assim, o cheiro tá delicioso. E o sabor também. Será que eu posso encerrar minha matéria por aqui? Eu acho que eu vou encerrar, viu? Servidos? Hoje começamos uma série de reportagens especiais sobre os 251 anos da nossa cidade. O primeiro episódio é Esperança e Resistência, a vida dos migrantes em Campinas. Quem conta o capítulo de hoje é o repórter André Aranha. Por aqui só delícias de Minas Gerais, queijos, vinhos, doce de leite, quanta coisa, hein? Pois é, mineiro de Santa Rita de Caldas, no sul de Minas, Otacílio, dono desse box do Mercadão, se mudou para Campinas para iniciar uma vida nova. Eu vim dia 14 de abril de 1990, eu saí lá da roça e vim para Campinas, com uma vida melhor, né? E aí entrei numa empresa, trabalhei um tempo de ajudante, depois virei motorista, aí passar do tempo, aí virei motorista de ônibus também, depois fui para carreta, trabalhei 11 anos na última empresa e nesse intervalo que eu estava na transportadora da carreta, sábado e domingo eu trabalhava vendendo queijo, bolacha de porta em porta na rua. Foi quando eu desliguei da empresa e comprei um box aqui no Mercadão, que dia 18 de janeiro fez 8 anos que eu estou aqui no Mercadão. Bom, como vários migrantes, né, que vêm para Campinas, o senhor também colabora aí com o crescimento da cultura da cidade, o crescimento econômico, né, Otacílio? Ah, sim, com certeza, né? A gente aqui é um crescimento, né, na verdade. Graças a Deus, Campinas é muito bom. Embora a adaptação nem sempre seja fácil, a presença dos migrantes tem trazido uma série de contribuições culturais e econômicas para Campinas. Bom, muitos abriram pequenos negócios, trouxeram novas tradições e enriqueceram o ambiente cultural da cidade. É justamente o caso dele. O que representa Campinas para você que veio de fora? O povo, né? Aqui no mercado, para mim o que representa hoje é os clientes no dia a dia. É uma cidade que hoje mora no seu coração? Sim, exatamente. Tem família hoje, os netinhos. É uma cidade, é o coração do Brasil para mim. O número de imigrantes vindos de outros estados para Campinas chegou a 30 mil, segundo dados do Censo 2022 divulgados pelo IBGE. Mineiros e baianos são a maioria entre os nascidos fora de São Paulo que moram na metrópole. Os mineiros são 19,6%, os baianos 12,8%.
Os que vieram do Rio de Janeiro, 8,8%, do Maranhão, 7,6% e do Paraná, 5,9%. Campinas é uma das maiores cidades do interior de São Paulo e se destaca não apenas pela sua economia e polo tecnológico, mas também pelo papel crescente que tem desempenhado na recepção de imigrantes. É o que destaca a doutora em História da Educação. Não é só o estrangeiro que vem para Campinas, né? Você tem a população que migra para cá de Itu, né? De Itu vem o Álvares Machado, né? Que a mulher dele casa, é a primeira mulher do Hércules Florence. Você tem o pessoal que vem de Cotia, de Jundiaí, de Parnaíba, né? Que é aqui pertinho. Então, Mojimirim é uma população que está chegando aqui em Campinas. Por que Antônio Cesarino sai de Paracatu com suas filhas e vem para Campinas? Provavelmente porque aqui, primeiro que o ouro acaba, né? Então ele chega aqui, eu estou falando de 1850, então já exauriu totalmente os veios lá. Aqui não, aqui começa uma pujança. Então a economia que traz a educação, que traz a emancipação primeiro dos negros e depois das mulheres, e das mulheres negras. Para muitos, essa cidade se tornou uma nova chance de recomeço. A diretora da organização Etnocidade acredita que as instituições da política tradicional podem contribuir com a causa indígena se realmente estiverem interessadas em entender e respeitar a cultura dos povos originários. Olha, na verdade, Campinas, ela é um arco, né? Pelo acolhimento dos indígenas na Unicamp, ela tem uma casa de acolhimento indígena que é a nossa casa. Então, assim, é necessário políticas públicas aqui como em qualquer outro lugar. Então é importante manter nossos direitos dentro do contexto urbano, porque afinal de contas nós viemos de contexto de território indígena, mas não deixamos de ser quem somos. Então uma política pública, principalmente voltada para o indígena, é muito importante, é algo que a gente vem debatendo aí na medida do tempo. Como é a casa que você citou de acolhimento ao indígena aqui em Campinas? Essa casa chama-se Etnocidade, ela foi fundada em 2016 para a educação e acabou em 2018 se tornando uma organização da sociedade civil que acolhe o indígena no contexto urbano. Então ela faz todo o trabalho do acolhimento, de entender que nós estamos somente longe do nosso território, mas nosso corpo é corpo-território. Então somos indígenas onde nós estivermos, né? Então o indígena quando vem ele tem essa passagem, todo esse apoio por nós, por essa casa do Etnocidade. A jornada de esperança não é simples. A chegada a Campinas envolve desafios imediatos. Encontrar trabalho, garantir moradia e muitas vezes superar as barreiras do idioma e da cultura. Inclusive para quem vai estudar. A Unicamp, por exemplo, tem os vestibulares indígenas. Eles trazem muito, nós temos hoje muito acadêmicos. E aí eles vêm com seus familiares, mas entendendo que Campinas em 2010 já tinha 1.043 indígenas. Então hoje acadêmicos nós temos entre família e acadêmico 1.000. Mas lembrando que Campinas e região tem mais de 3.500 indígenas. Então não é só a Unicamp que acolheu esses indígenas, mas a cidade vem acolhendo indígenas há mais de 10 anos. É uma quantidade muito grande de indígena que nós temos. Hoje são 50 etnias, 42 línguas diferentes. 42 línguas diferentes? 42 línguas diferentes de vários cantos dessa nação que a gente chama ainda dentro da nossa ancestralidade de Pindorama. É isso aí, tem muita coisa para melhorar, mas Campinas tem sim recebido os migrantes de braços abertos. Com certeza, recebe muito bem. Eu acho que sempre a gente pode melhorar, mas não é somente a cidade em si, como o ser humano. Então a gente sempre melhora na medida que passa, mas até hoje a gente tem um bom acolhimento. Meio-dia mais 32 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo neste jornal Câmara Notícia Especial, aniversário 251 anos da cidade de Campinas. E olha só, há quem diga que futebol e religião não se discute, mas para quem torce para a Ponte ou para o Guarani, não é bem assim, viu? Se tem derby, tem debate, tem resenha. E é assim desde sempre, viu?
Baseado nisso, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas reconheceu o Derby Campineiro como patrimônio imaterial de Campinas. O Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, o CONDEPAC, reconheceu no último dia 26 o tradicional, o polêmico, o acirrado Derby Campineiro como patrimônio imaterial de Campinas. São 209 jogos, 71 vitórias para o Guarani, 68 para a Ponte Preta e 69 empates. O equilíbrio persiste até mesmo no número de gols. O Bugre contabiliza 274 e a Macaca 272. Eu acho que todo esse processo que a gente vem vivendo de reconhecimento das manifestações, nesse caso ele vai estar registrado no livro das celebrações, porque ele é de fato algo que identifica nosso ser campineiro, né? Não dá para desvincular. Então o patrimônio cultural imaterial, ele reconhece essas manifestações que identificam a nossa sociedade. É algo muito, muito importante, fundamental para a cidade, né? Que, veja bem, Campinas é uma cidade muito rica, uma cidade reconhecida nacionalmente pela a grandeza econômica, a potência econômica, tecnológica, na cultura, nas artes, né? E Campinas também, toda vez que se fala da cidade, não há como dissociar o derby, os dois times da cidade. E o derby, na verdade, na prática, ele já é uma data assim, importante, fundamental, que a cidade mobiliza pessoas, famílias, paixões, sentimentos, né? Então a criação dessa data com patrimônio imaterial da cidade é fantástica, muito importante, né? A gente só tem a parabenizar a cidade de Campinas por essa escolha, né? Importância muito grande, né? Isso é um marco para a cidade de Campinas, né? O derby, né? Através do CONDEPAC, né? Ser um patrimônio, né, imaterial de Campinas, né? Porque o derby, na verdade, a gente só foi oficializado, né? Mas o derby, ele mexe com a cidade, mexe, né, no ambiente antes do jogo, né? Para embasar o reconhecimento oficial, existe todo um processo que é registrado nos autos e conduzido por uma especialista em cultura. Foi feito todo um estudo de como é que isso intervia na vida das pessoas, né? Então, como que esse movimento, essa celebração do derby é uma identidade dos campineiros. Para a especialista, o levantamento de dados perpassou a própria história da cidade. Foi muito interessante, é um processo muito rico, assim. Ele passa por todas as histórias da cidade de Campinas, ele meio que acompanha esse movimento da cidade. E é muito interessante que cada torcida, cada grupo que você conversa, você pega elementos que são... Um fala do jogo tal porque foi no campo adversário e o outro fala que não, o melhor jogo foi aquele do outro campo. Então, assim, é um duelo muito visceral mesmo das torcidas. O patrimônio imaterial é uma oficialização do que naturalmente já acontece desde o início dos tempos de vida dos dois times. O futebol realmente ele é um elemento da cultura brasileira muito forte. O derby ele é a história de Campinas. Então as pessoas acham que só é só o jogador de futebol, só é envolvido com torcidas. Sim, a torcida é um grande ator social, mas a cidade se movimenta, né? A escola, os bares, as ruas, né? Você vê as camisas. É muito, muito bonito assim, o entretenimento que gera e a forma como se dá. Mexe com tem a parte de a família, né? A cidade. Hoje o derby, né? Ele é um dos maiores, né? No âmbito nacional, né? De confronto, né? Então isso assim foi bem visto por todos essa oficialização. O derby ele aproxima pessoas, ele afasta pessoas também, né? É algo muito importante. O calor é muito grande, né? A paixão envolve paixão, famílias que às vezes você tem torcedores dos dois times, nessa semana eles ficam meio que rompidos, entendeu? Então é muito mais que futebol, né? Muito mais que futebol. Para a Macaca, o derby tem um gostinho mais que especial. Nós aqui temos um importante que é um derby que
foi título. Nós ganhamos um título num derby. Na época, o Campeonato Paulista tinha uma importância muito grande. Em 1981, esse derby, a Ponte Preta ganhou 3-2. E naquela época você tinha o campeão do primeiro e segundo turno. A Ponte Preta ganhou o título num derby, né? Então isso é histórico, né? Isso fica para a eternidade, para todas as gerações, né? Mas o Bugre também tem aquele derby que entrou para a história. Tem vários. Se for citar aqui, mais um derby que assim, me marcou foi o derby da semifinal, né? Em 2012, né? Contra eles, que foi aqui no Brinco, 3-1, né? Esse que a gente passou para a final contra o Santos. O importante é que o derby, se tornando patrimônio imaterial de Campinas, faz com que os dois times sejam essenciais para que o outro tenha um derby para chamar de seu. E eu escolhi gravar exatamente na metade do caminho entre os dois estádios. Com o reconhecimento, uma série de ações devem acontecer para perpetuar o derby no imaginário campineiro. Logo depois do reconhecimento, do registro imaterial que a gente fala, a gente tem que se preocupar com o que a gente chama de salvaguarda. E essa salvaguarda tem que ser feita pelos movimentos e pela Secretaria de Cultura junto. Então, o que pode ser salvaguarda? Criar um dia celebrativo, criar exposições, a gente fazer as escolas visitarem os memoriais dos times, a gente levar isso para um lugar público para que as pessoas vejam o que tem de histórias envolvendo o derby, né? Que a gente está falando de uma coisa de 1912, né? Então, realmente, os dois times de Campinas são muito antigos e a rivalidade é tão antiga quanto essa fundação dos times. Isso vai ser uma coisa bem bacana, né? A gente já estava conversando sobre isso, né? De a gente agora, né, fazer esse alinhamento, né, com a prefeitura, né, e criar ações, né, criar exposições, né, trazer a criança, principalmente, que é o futuro, né, os futuros torcedores, né, para conhecer, né, o clube, para conhecer a história do derby. E a dúvida é, será que a rivalidade vai aumentar? Melhor assim, que é um reconhecimento oficial por parte da prefeitura, do município, né? E com certeza acirra mais, que a partir de agora, toda vez que nós tivermos um derby, a própria prefeitura estará mobilizada em torno dessa data, né? Desse evento que é o derby. Com certeza vai acirrar muito mais, né? A gente espera que de uma forma positiva, né? Vida longa ao derby, que isso daí seja imortal. Hora das notícias do Legislativo, porque neste último sábado, por iniciativa do vereador Gustavo Peta, a Câmara homenageou a mestra da comunidade, dito Jongo Ribeiro. O vereador Gustavo Peta entregou neste sábado o título de cidadã emérita a Maria Alice Ribeiro. A honraria é destinada àqueles que nasceram no município e que tenham reconhecidamente prestado relevantes serviços a Campinas. A Maria Alice Ribeiro é uma referência, um exemplo, acho que para muitas mães, para muitas professoras, para muitas pessoas ligadas à cultura, a cultura também afro, presente na nossa cidade. Então, ela é uma grande referência, um grande exemplo. E eu acho que quando você faz uma homenagem para quem é um exemplo, você acaba arrastando muitas pessoas, inspirando muitas pessoas a partir daquela história. E a Maria Alice Ribeiro realmente é merecedora dessa homenagem. Nós concedemos o principal título, vamos dizer assim, da cidade para quem nasceu em Campinas. A Maria Alice Ribeiro é campineira. E o título de cidadã emérita foi dado de forma unânime pelos vereadores, já desde o ano passado. A entrega foi feita de forma informal durante o 23º Arraial Afro-Julino do Jongo Dito Ribeiro, realizado na Casa de Cultura Fazenda Roseira, instalada na sede de uma antiga fazenda que fica no residencial Parque da Fazenda. Nascida em Campinas em 18 de março de 1943, Maria Alice Ribeiro, mestra da comunidade Jongo Dito Ribeiro, é a filha mais nova de Benedito Ribeiro, a griot, responsável pela transmissão de saberes e orientação aos mais jovens, a partir da memória de seu pai e vivências de sua vida, fala da emoção de ser homenageada. Um prazer de eu ter
feito tanta coisa por Campinas. Eu sou a mais nova do Dito Ribeiro. É uma honra, né? Eu ter dado essa importância para ele. É um prazer. Uma emoção muito grande, porque poder vivenciar essa festa do jongo hoje aqui na Fazenda Roseira é lembrar da primeira festa no ano de 2002 no quintal da casa dela. E que desde o início tinha como princípio o encontro, a fraternidade e o desejo de poder compartilhar com mais pessoas. Então, estando aqui hoje nesse quintal alastrado da casa dela, que minha mãe mora aqui perto, né, imaginar que aqui é uma partezinha do quintal dela, agora compartilhada em grande extensão, é muita felicidade. A comunidade Jongo Dito Ribeiro existe há mais de 20 anos em Campinas, com o objetivo de reconstituir o jongo por memória de Benedito Ribeiro, com a roda, o canto e a dança, assim mantendo essa tradição ancestral na cidade. Dona Maria, ainda hoje, acompanha ativamente o desenvolvimento dessas atividades. Tem uma mulher negra nascida nessa cidade, que fez uma família de mulheres fortes, que eu me sinto muito honrada em ser filha dela. É uma alegria, né? Lembrar de todas as mulheres que construíram essa cidade, de todas as mulheres negras que alimentaram e cuidaram de tantas famílias. E ela está hoje nesse lugar de emérita da cidade de Campinas. É uma oportunidade de levar essa representação, não só na perspectiva do cuidado, mas do reconhecimento e da identidade e fortalecimento dessa identidade negra que construiu essa cidade tão maravilhosa que a gente ama. Quando a gente homenageia a Maria Alice Ribeiro, a gente está homenageando todo esse movimento cultural que resistiu e que preserva hoje um dos patrimônios públicos tão importantes da nossa cidade, patrimônio histórico, que é a Fazenda Roseira. Ao mesmo tempo está homenageando muitas mulheres que se dedicaram décadas e anos à educação pública, como ela dedicou. Então é realmente uma forma de homenagear um coletivo e dar um exemplo para as novas gerações. Câmara de Campinas recebe lideranças para oficializar a parceria com a cidade de Poços de Caldas e ampliar o uso de aplicativo educacional. Foi após um encontro nacional de escolas do Legislativo que a presidente da Associação Paulista das Escolas do Legislativo, APEL, viu uma oportunidade de avanço tecnológico para Campinas. Naquele momento, Campinas já se candidatou a receber essa ferramenta tecnológica, que a gente considera que seja de extrema importância para ter cada vez mais o acesso do nosso público-alvo, que é a maioria jovem, às funcionalidades e propostas e projetos e programas e material pedagógico que a escola desenvolve. Num primeiro momento, a criação era de um quiz, que devido à sua proporção, ganhou espaço como aplicativo. Surgiu de uma ideia de fazer apenas um quiz. Né, um quiz interativo ali com os jovens, e acabou que desse quiz virou um grande aplicativo, né, através dos nossos servidores desenvolvidos sem custos aos cofres públicos, né? Então assim, foi um trabalho minucioso que nós conseguimos fazer ali com 2 servidores apenas dentro da Escola do Legislativo, que a gente conseguiu buscar essa ferramenta para a gente poder aproximar cada vez mais o cidadão do Poder Legislativo. O Eleges-PC é um aplicativo voltado para promover a educação legislativa para toda a sociedade. O aplicativo, inicialmente, engloba somente a Escola do Legislativo, e a gente tem recebido demandas da população interessado em assuntos de caráter exclusivo da Câmara Municipal. Então isso comprova o alcance do aplicativo, né, da plataforma, de ser amplamente utilizado por todos os públicos. Como parte desse processo de cooperação, a Câmara de Campinas reuniu representantes de diversas casas legislativas e lideranças da área para consolidar a parceria. A Câmara de Campinas, através da Nelly, a gente conheceu ela no encontro, né, onde nós apresentamos primeiramente esse aplicativo e no Rio de Janeiro, no encontro da ABEL também. Ela ficou muito entusiasmada em poder trazer isso não só para Campinas, mas para as câmaras paulistas também, através da associação. E aí a gente começou a conversar sobre isso. Quando nós finalizamos a apresentação no último encontro no Rio Grande do Norte, ela automaticamente já falou para a gente poder fazer esse encontro aqui, fazer essa assinatura, né, a adesão das câmaras municipais, não só de Campinas, mas como as demais paulistas também.
O presidente da Casa Legislativa Campineira destaca a importância desse aplicativo como um momento histórico. Primeiro, eu quero elogiar e agradecer a disponibilidade, da Escola do Legislativo e do presidente da Câmara de Poços de Caldas. Num evento, eles apresentaram esse aplicativo e a nossa equipe da Elecamp já brilhou os olhos. É uma ferramenta importantíssima, A gente tem feito todo um esforço para fortalecer e valorizar a Escola do Legislativo, não só de Campinas, mas da região. É um instrumento que eu considero fundamental para fortalecer o poder legislativo local, que aproxima a Câmara da sociedade, além da capacitação interna dos servidores. Esse aplicativo é mais um instrumento para fazer com que o cidadão conheça e acesse a Câmara através da Escola do Legislativo. Assinar hoje esse termo de parceria com a Câmara de Poços de Caldas e com outros municípios que também têm Escola do Legislativo é um momento que eu considero histórico, porque é uma parceria até de natureza política importante, e que mostra que as escolas do Legislativo estão cada vez mais ocupando um espaço fundamental nessa relação Câmara, Poder Legislativo e sociedade. 12:48. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta segunda-feira e olha só, neste momento acontece na Prefeitura de Campinas uma celebração com diversas atividades culturais, de shows, de música, e quem está acompanhando tudo é a repórter Mirna Abreu, que vai nos contar agora. Seja bem-vinda e boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a vocês de casa, 251 anos de Campinas. E como você disse, olha, uma grande festa que acontece aqui no Palácio dos Jequitibás, no Paço Municipal. Nós já tivemos aqui manifestações culturais, apresentações artísticas. Neste momento, nós estamos aqui com a palavra das autoridades, fazendo os seus pronunciamentos. A primeira a falar foi a secretária Adriana Flose, que é a secretária de Desenvolvimento Econômico, que trata justamente de um agradecimento do Executivo às emendas impositivas da Câmara Municipal para a realização dessa grande festa. Festa que começou desde a última semana, com alguns acontecimentos aqui na cidade. Ao meu fundo, o bolo dos 251 anos. Fora isso, a gente está tendo também uma estrutura que mostra aqui uma pequena praça de alimentação improvisada, em que as pessoas que passam por aqui possam aí saborear os alimentos de vários países aqui que construíram essa cidade. Nós temos de Portugal, nós temos também da Angola, temos a China e temos também comida de outras partes do nosso país, inclusive comida baiana, mostrando que essa cidade foi construída com os imigrantes e com os migrantes também. Então as pessoas que passam por aqui, os trabalhadores da prefeitura também aproveitam para fazer esse almoço diferente, esse almoço de aniversário. Eu vou tentar conversar com uma família para a gente ver, como que é participar desse dia aqui. Vamos ver se é possível, Vou ver se alguém conversa comigo. Dá licença, tudo bem? Como que é participar desse almoço diferente no aniversário da cidade, nessa área de refeição aqui, improvisada? Está sendo muito legal. O que você experimentou hoje? Eu comi espetinho de carne. Espetinho de carne? Isso. Olha, tem também aqui espetinho de carne, que é algo que o brasileiro gosta muito, Então as pessoas estão aqui, daqui a pouco, Gabriel, vai ter o parabéns, tem um bolo aqui bem legal também para essa grande festividade que hoje marca os 251 anos de Campinas. Inclusive, nós estamos preparando uma reportagem especial para esta terça-feira com vários parlamentares que enfatizaram, aquela Campinas de 1774, a partir daquela missa de Frei Antônio de Pádua, que é bem o Marco Zero de Campinas, perto da prefeitura
que fica ali na praça, onde tem o monumento ao maestro Carlos Gomes. Foi ali que nós tivemos aí o início da freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Campinas do Mato Grosso, já que aqui era justamente o caminho para quem ia para o Mato Grosso, quem ia lá para Goiás, né? Então a gente tem bastante essa história e hoje, esses 251 anos que foi enfatizado. Hoje Campinas é a cidade da inovação e da tecnologia. Eu continuo nessa festa, a gente vai aguardar o pronunciamento oficial aqui de todas as autoridades e a gente volta daqui a pouquinho justamente falando dessa característica da nossa cidade de Campinas do ano de 2025. É com você aí no estúdio, Gabriel. Até já! Canal aberto, então, para nossa repórter Mirna Abreu, prioridade lá da Prefeitura de Campinas, celebração acontecendo neste momento. Quero agradecer, então, a nossa repórter Mirna Abreu com toda a nossa equipe para trazer, né, as festividades, o que está acontecendo aqui na nossa cidade. 12:00 mais 53 minutos, a gente segue com o Jornal Câmara Notícia, porque o fim de semana foi de festa na nossa cidade por conta do aniversário de Campinas, mas parou no entretenimento, viu? Porque no esporte, no Campeonato Brasileiro da Série C, as duas equipes decepcionaram. No sábado, a Ponte Preta foi a São Bernardo do Campo e saiu derrotada. Logo aos 9 minutos, o São Bernardo chegou em cobrança de falta ensaiada e Diogo Silva foi no canto, mandou para escanteio. Na cobrança de Pará, Diogo Silva agora saiu do gol e não achou nada. A bola sobrou para Pedro Felipe, que livre na pequena área, fácil, mandou para o fundo das redes. 1-0 Bernô. 4 minutos depois, a Ponte respondeu com Lucas Cândido, que cruzou, e Dudu de cabeça obrigou Júnior Oliveira a fazer bela defesa. No rebote, o volante tentou, mas a bola aparentemente ficou em cima da linha. Os jogadores ficaram pedindo gol. Aos 24 minutos, Rodrigo Ferreira cruzou e Felipe Azevedo perdeu gol feito. Aos 39 minutos, Elvis cruzou, Jean Dias cabeceou e mais uma vez Júnior Oliveira foi buscar. Até que aos 19 minutos, o São Bernardo fez o contra-ataque mortal. Echaporã tinha acabado de entrar e recebeu ótimo passe para completar para o fundo das redes e dar números finais. São Bernardo 2, Ponte Preta 0. A atuação muito ruim da Ponte, né? Tomou o gol muito cedo, logo aos 10 minutos, e aí não teve poder de reação. Em nenhum momento deu mostras de que conseguiria o empate. E no segundo tempo ainda tomou o gol. Essa foi a primeira derrota fora de casa da Ponte na competição. A Macaca segue na vice-liderança, tem 23 pontos, mas agora 4 atrás do Caxias, que venceu na rodada. A Ponte volta a campo neste sábado, 7h30 da noite, contra o Floresta, 6º colocado aqui em Campinas, no Moisés Lucarelli. E ontem o Guarani recebeu o Ituano aqui no Brinco de Ouro e faltou pontaria para sair com a vitória. Aos 3 minutos, o Guarani tentou com Caio Melo da intermediária, mas sem força. O Ituano respondeu com Osman, mas mandou para longe. Tássio fez um chutamento, meio chute, meio cruzamento e por pouco não encobre Andrei. Aos 22 minutos, Diego Torres mandou para longe. Aos 26, Osman tentou de novo, mas direto pela linha de fundo. Não era a tarde de Diego Torres, que mandou todo torto por cima. No segundo tempo, aos 26 minutos, Mirandinha saiu do banco de reservas, finalizou, mas faltou força. Aos 32, o Guarani chegou em cobrança de falta, mas novamente à esquerda do gol. Aos 36, Gabriel Silva, livre de marcação, centralizado, mandou a chance da vitória para longe. E não é que aos 41 minutos a melhor oportunidade do Guarani caiu nos pés do artilheiro Bruno Santos, cara a cara, e chutou na trave. A bola caprichosamente passou em frente ao gol e saiu.
Aos 47 minutos, cobrança de escanteio, toque de cabeça. Agora sim, Bruno Santos mandou para o fundo das redes, só que não. O auxiliar estava com a bandeira erguida, posição de impedimento, então ficou nisso. No brinco de ouro, Guarani 0, Ituano também 0. As melhores oportunidades surgiram, no fim da partida e os atacantes não conseguiram aproveitar. Empate decepcionante, o Guarani segue fora do G8, está na 10ª colocação com 16 pontos, a 1 do G8. A gente lembra, o G8 são as 8 equipes que conseguem a classificação à próxima fase, depois são 2 grupos de 4 equipes e as 2 primeiras, então, conquistam o acesso ao Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani vem num poder de reação, às 7 partidas ele não é derrotado, mas este empate foi decepcionante porque uma vitória colocaria o Guarani neste grupo dos 8 melhores. E aí o Guarani ainda fica de olho no confronto de hoje entre Maringá e Brusque, porque quem vencer ultrapassa o Bugre na tabela de classificação. Bom, sobre a tabela, o Guarani volta a campo na segunda-feira que vem, 7h30 da noite, contra o Anápolis, fora de casa. Bom, neste momento tem um chamado Mina Abreu, vamos com a celebração diretamente da Prefeitura de Campinas. Gente participando, autoridades, os parlamentares. No momento, os vereadores, a Câmara também participa desse momento. Muita gente aqui no Pátio Municipal. Nesses 251 anos, todos os protocolos foram quebrados para essa festa que une a população e as autoridades aqui no Pátio Municipal, nesse momento que marca o aniversário da cidade. Nós estamos aqui, olha, nessa grande festa, todo muito feliz nessa comemoração aos 251 anos da cidade. Gabriel, a gente percebe aqui que, olha, ainda vai ter muita música, muita comida por aqui, muita festa, e daqui a pouquinho eu vou chamá-lo para que a gente possa conversar com o prefeito sobre essa grande festa. É com você aí no estúdio, Gabriel. Combinado então, Mina Abreu, o canal segue aberto para nossa repórter diretamente da Prefeitura de Campinas, celebração acontecendo neste momento e conseguimos pegar então o parabéns para a cidade de Campinas. Bom, vamos seguir aqui com o Jornal Câmara Notícia agora sobre o Pix automático. Você que está nos acompanhando já ouviu falar, sabe como funciona? A partir de agora, este assunto no nosso quadro Na Ponta do Lápis. Tá no ar mais um Na Ponta do Lápis e hoje nosso tema é sobre o Pix automático, essa nova modalidade de pagamento. E para explicar melhor sobre esse assunto, eu estou aqui com o Rinaldo Luiz Fusco, diretor de estratégias financeiras. Rinaldo, para a gente começar, o que é o Pix automático? Recentemente o Banco Central do Brasil disponibilizou essa nova modalidade? Sim, Rafael. O Pix automático foi liberado para o público, para todas as empresas e consumidores a partir do dia 16 de junho pelo Banco Central, e ele vem substituir o débito automático, que era aquela maneira que nós usávamos para pagar nossas contas de consumo, para pagar o colégio dos filhos, tudo mais. Então, ele tem a praticidade de ser no sistema Pix, que é muito mais ágil, muito mais amigável, tanto para as empresas que vão receber, quanto para os consumidores. Com o Pix automático, o usuário autoriza a cobrança uma única vez e as contas são pagas automaticamente? Sim, vão ocorrer os débitos recorrentemente na data de vencimento. Então, você pode autorizar hoje o que você vai pagar a partir do mês de agosto, todo mês, vai ocorrer aquele pagamento, dia 10 de agosto, eu vou pagar uma conta de energia elétrica. E vai ocorrendo os débitos.
eu mudei de casa, não tenho mais essa responsabilidade. Você vai entrar lá no seu aplicativo do banco, via computador ou via celular, e vai cancelar esses débitos. Vai ser muito mais prático e amigável do que o débito automático. E como que as empresas e os MEIs, né, os microempresários, podem começar a receber os pagamentos via Pix automático? Então, essa é uma grande vantagem, Rafael, porque para receber no débito automático, as empresas precisavam realizar convênios com os bancos, né? Então, tem toda uma estrutura, toda uma documentação necessária. No Pix é muito mais simples, né? Então, a empresa, eu preciso receber do Rafael, eu gero uma chave Pix, né? E coloco que a modalidade será o Pix automático e encaminho para o Rafael. Interrompemos o nosso quadro Na Ponta do Lápis porque nós temos um chamado ao vivo da Prefeitura de Campinas. Mina Abreu tem convidado, prioridade é dela, ao lado do prefeito Dário Saad. Boa tarde, Mina. Cadê Giovana? Ela não pôde vir Ela já tá quase virando campineiro. Oi, Gabriel, boa tarde. A gente volta aqui nesse momento com o prefeito Dário Saad. Eu já estava conversando aqui com ele nos bastidores sobre essa grande festa, sobre essa comemoração. Prefeito, a gente começou, na verdade, na última semana e hoje essa participação aqui no Paço. Qual é o sentimento desses 251 anos e dessa evolução? Olha, é uma emoção muito forte, é um sentimento muito bom de viver uma fase da cidade, uma fase muito especial. É claro que a cidade tem problemas, é claro que a cidade tem desafios, a gente não nega isso, mas a hora que você vê, põe na balança o que a cidade tem avançado nos últimos anos, dá uma sensação de gratidão. Primeiro, gratidão a Deus por poder ser hoje prefeito dessa cidade, que eu tenho uma honra muito grande e agradeço todos os dias a confiança da população, agradeço a Deus. E segundo, porque a cidade merece viver o que está vivendo. Prefeito, a gente, quando fala de viver o que está vivendo, a gente teve aí no sábado a orquestra de volta. Tivemos ontem Chefes Campinas também com milhares de pessoas. As pessoas que não nasceram aqui, mas que amam essa cidade. Qual é o tipo de recado que a gente pode dar a elas? Eu falo que Campinas é a melhor cidade do mundo. Campinas tem na sua gente, no seu povo, o seu maior presente, o seu maior valor, sua maior joia. E ela abraça e acolhe todos que vieram de fora também. É uma cidade acolhedora e uma cidade referência em tecnologia, inovação e em cultura, como nós tivemos esses dias a entrega do novo complexo do Centro de Convivência, a Orquestra Sinfônica tocando lá no Teatro de Arena com 7.000 pessoas. É emoção muito grande. Parabéns, Campinas, pelos 251 anos. A festa aqui continua até a tarde? Continua à tarde. Aí depois vai diminuir o som para o pessoal trabalhar, mas continua à tarde. Tá certo, então. Parabéns, prefeito. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado. É isso aí, gente. Quem quer curtir ainda a festa aqui no Paço Municipal, pode vir ao centro da cidade, porque, como o prefeito mencionou, daqui a pouco vai terminar o show, mas, inclusive, essa feira de alimentação continua por aqui. É com você aí no estúdio, Gabriel. Muito obrigado, Mina Abreu. Então, entrevistando ao vivo o prefeito de Campinas, Dário Saad. A gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia e a gente retorna com o nosso quadro Na Ponta do Lápis, porque nós estamos falando sobre o Pix automático. O Rafael autorizou isso no banco dele, aceitou isso no banco dele, vai começar a pagar mensalmente conforme o que for combinado entre as partes. E qual que é a diferença, né, do Pix automático para o débito automático, né, o tradicional que todo mundo conhece? Exato. Realmente é essa praticidade, né, essa facilidade. O Pix é todo online, é todo naquele momento que você realiza a transação já fica registrado, né? E realmente não precisar desse convênio entre empresa e bancos.
Então vai ter uma agilidade muito maior. O volume que nós devemos ter no mercado de Pix automático, rapidamente ele deve superar o volume do que temos em débito automático. Então isso naturalmente em curto prazo de tempo, pela praticidade, pela robustez do sistema Pix, ele vai sobrepor o débito automático rapidamente. E haverá custos, né, para as empresas que utilizarem o Pix automático? Hoje as empresas já pagam pelo uso do Pix no momento que ela realiza pagamentos, né? Então, quando ela recebe créditos via Pix, ela acaba não pagando. Então, se ela está recebendo de uma outra empresa, pessoa jurídica, essa empresa vai ter as tarifas da transação Pix, que são cobradas. No caso, para receber de consumidores, aí se tiver, vai depender muito de banco para banco, aí vai ser uma negociação mais particular aí, e as empresas vão poder buscar as melhores alternativas também. E a expectativa, acredito que esses custos sejam menores do que os do débito automático, né? É o que nós estamos percebendo em todas as facilidades e operações que são viabilizadas no sistema Pix. Eles são menos custosos, né? Porque ele tem toda uma simplicidade, né, e facilidade, e com o apoio da tecnologia embarcada pelo Banco Central, ele viabiliza as operações com os custos menores do que as anteriormente que nós utilizávamos. E Rinaldo, como que os clientes podem configurar, né, um pagamento com o Pix automático? No caso, ele vai receber do seu fornecedor, né, pode ser uma escola, pode ser a CPFL, a Sanasa, aqui falando de Campinas, vai receber uma chave Pix para ele dar o ok, né? Ele vai copiar e colar, né, no aplicativo do banco dele e vai autorizar esses débitos. Então vai ser muito simples, assim como ele efetua hoje um pagamento quando ele faz qualquer consumo no comércio local, será para o pagamento do Pix automático. E o cliente ele pode aceitar ou recusar, né? Exato, de acordo com a negociação que ele fez com o fornecedor. E essa negociação ele pode definir regras, como por exemplo o valor máximo, o valor mínimo, né? Exatamente, isso é uma etapa anterior, né? Toda compra requer uma negociação, um acordo entre as partes, né? Então isso naturalmente vai ocorrer anterior ao pagamento via Pix. E o que acontece após o cliente autorizar, né, um pagamento com Pix automático? Fica já agendado, né? Então eu vou pagar a escola da minha filha todo dia 10. Então todo dia 10 vai ocorrer aqueles débitos e eu vou acompanhando no meu extrato bancário. Naturalmente, o consumidor, né, o pagador, ele vai precisar observar de ter o saldo necessário na conta corrente, na data de vencimento, para poder fazer frente àquele Pix agendado. Chegou no dia 10, eu não tenho saldo, esse Pix será cancelado e aí ele precisará entrar em contato com o fornecedor para agendar um novo pagamento. E os clientes, eles podem ser cobrados por usar essa nova modalidade ou não? Não, os pagadores, pessoa física, não são cobrados. As pessoas jurídicas, sempre há uma tarifa para a realização dos PIX. E, Rinaldo, para você, quais são os principais benefícios, né, dessa nova modalidade de pagamento, né, imposta pelo Banco Central do Brasil? A agilidade, a praticidade, Rafael, e principalmente essa questão de não ser necessário convênio entre a empresa e o banco para o envio disso aos clientes. Então fica muito ágil, muito prático e com isso vai facilitar muito esse acesso e essa organização financeira em todo o sistema bancário brasileiro. Eu acredito também que tem os benefícios para as empresas também, para as instituições, Sim. né? Exato, como ele não vai ter a necessidade de realizar um convênio prévio, né, fica muito ágil, né? Então, fechei o contrato com um cliente, ele vai me pagar 10 parcelas mensais. Eu já envio isso, eu gero isso no meu banco, encaminho para o cliente. Então, a tendência é que a inadimplência diminua também. Então, tem todos esses benefícios, né,
que o Pix, né, o sistema do Pix como um todo, traz para as empresas e consumidores em geral. Você, como diretor de estratégias financeiras, você acredita que isso também vai influenciar em ajudar os seus clientes na questão do planejamento, do orçamento financeiro? Sim, vai facilitar, tem toda uma praticidade, mesmo no momento de que estamos atendendo um consumidor, ou uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, poderemos já gerar esse pagamento recorrente, né, para o nosso cliente aprovar. Então, isso para nós vai gerar uma facilidade, não vai ser necessário nem usar o débito automático e nem a questão de boletos ou mesmo qualquer outra forma de cobrança, né? Vai ser muito mais simples esse relacionamento. E a gente pode ver, né, Rinaldo, que o Pix automático é muito simples, né? É muito didático, né? Então, todas as idades, assim, eu acredito que vai conseguir entender como o funcionamento dessa nova modalidade, né? Sim, as novas gerações têm ainda mais facilidade ainda, né, com a tecnologia, e isso tende a já está muito enraizado, né, no uso da população em geral, né, a utilização do Pix. Então é mais uma funcionalidade aí que vem para consolidar ainda mais essa ferramenta. Porque eu acredito que quase todo mundo, pelo menos hoje em dia, tem um celular em mãos, né? Exato, essa facilidade, né? E só as pessoas que não gostam de utilizar celular, né? E é uma faixa da população muito pequena, né? Que não utiliza hoje o celular, inclusive como meio de pagamento. Rinaldo, para a gente finalizar aqui, tem mais alguma dica para o pessoal em casa, né? Sobre o Pix automático, que chegou recentemente? Tem mais alguma dica para o pessoal? É mais uma ferramenta para poder se planejar, poder se organizar, né? O que sempre falamos que as pessoas e as empresas sempre têm que ter um bom planejamento para poder consolidar suas operações, né? Se consolidar seu crescimento pessoal e familiar e assim poder viver com mais tranquilidade. Rinaldo, muito obrigado por todas essas dicas, viu? Eu que agradeço, Rafael, estamos à disposição. Obrigado. E pessoal, não se esqueçam de curtir a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook TV Câmara Campinas, de acompanhar toda a nossa programação no YouTube TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis. Uma hora mais 15 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta segunda-feira. Mirna Abreu, ao lado do presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini. Vamos diretamente para a Prefeitura de Campinas. E a Câmara também participa dessa festa dos 251 anos da nossa cidade. Eu estou aqui ao lado com o presidente, vereador Rossini. Presidente, a honra de participar mais um ano aqui dessa importante festa, num momento de que a cidade evolui cada dia mais. Nossa, é uma alegria muito grande, uma honra maior ainda, né? Imaginar que há 251 anos atrás, talvez nessa hora, Frei Antônio de Pádua estava celebrando uma missa de fundação da cidade de Campinas por solicitação de Barreto Leme. Nós temos uma história muito rica, passamos por muitas dificuldades, já tivemos no auge da potência econômica, na economia do café, depois da cana-de-açúcar, sofremos com a epidemia da febre amarela no final do século XIX, renascemos e construímos essa cidade que talvez seja a melhor cidade do Brasil e do mundo para se viver. E é importante que a nossa cidade, a riqueza dela é a diversidade. Nós somos formados por diversas raças, culturas, religiões, tradições, né, que somaram e criam uma identidade que é própria da nossa cidade. Então, parabéns a todo campineiro que aqui vive, que nasceu aqui ou que escolheu Campinas para viver e que ajudam no seu dia a dia, na sua atividade, cada um na sua área de atuação, a construir a nossa cidade. É uma cidade hospitaleira, uma cidade que tem um sentimento de solidariedade muito forte, apesar dos contrastes. Eu constituí minha família aqui, minha carreira profissional e política. Sou muito feliz de viver em Campinas e dizer que sou cidadão campineiro.
Tá certo, então, presidente. Muito obrigado e parabéns. Viva Campinas, Deus abençoe nossa cidade. É isso mesmo, Gabriel. Viva Campinas, parabéns pelos 251 anos. É com você aí no estúdio. O fim de semana foi de tempo seco e a semana começa da mesma maneira, viu? Com o sol aparecendo durante todo o dia, tem alguma nebulosidade, mas sem previsão de chuva. O vento deixa a sensação térmica baixa. Vamos às temperaturas então para esta terça-feira, porque elas já estão aqui na minha tela. 15 de julho, terça-feira, com mínima de 12 graus. Então é uma mínima baixa, né? Faz frio, principalmente pela manhã. Ao longo do dia essa temperatura sobe, podendo chegar então aos 27 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na terça-feira ao meio-dia, ao vivo. Te espero, hein? Até lá. Tchau, tchau.